uma pessoa que está aqui, que hoje Pode falar. eu vou mostrar primeiro o livro dele aqui, ó. Você já pode desconfiar quem está com a gente aqui hoje. Leão de Judá. É o nosso pastor, amigo, companheiro, é tudo nosso aqui. Tudo nosso. Tudo nosso. Pastor Rafael Pereira, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, o homem invisível não é mais invisível. Ele aparece agora, Alex Coppola. Isso foi assim um pedido nosso, digamos. Não, assim. tem que aparecer, pô. O homem invisível, uma muito boa noite, Alex. Boa noite, pastor Eliezer. Pastor Tavinho, ele estava aqui, ó, procurando palavras, né? A presença, ele quase falou, a presença é uma presença exótica. Ia sair isso daí, e eu ia falar isso. Aí ele, não, diferente. Daí ele puxou a palavra assim no cérebro, diferente. Ia sair uma presença exótica e eu ia tomar um susto, né? Aí não, saiu diferente. Muito obrigado aí pelos elogios, aí pelas palavras diferenciadas que puxaram aí na mente. E a todos creio que nós vamos ser muito abençoados nesse tempo que teremos juntos. E que é isso, pastor? Pastor, esse livro, então, que o senhor acabou de lançar, como surgiu a ideia de o senhor escrever um livro? Como que surgiu essa ideia? Quanto tempo demorou para você escrever esse livro? Como que surgiu isso? Você sabe que a deixa foi dada aqui no programa há alguns meses, né? Acho que no começo do ano aqui nós demos a deixa que ia surgir um livro aqui saiu que spoiler. tinha, sim, a galera ainda não sabia, aqueles que estavam conectados naquele dia receberam aí a notícia em primeira mão. Na realidade, o pessoal até me pergunta se sempre teve o sonho de escrever um livro, e a resposta é surpreendente porque eu digo que não. Nunca passou na minha cabeça. Nunca passou na cabeça? Nunca pensei em escrever um livro. Porém, há uns 3 anos, veio uma indagação, e isso só pode ter vindo de Deus, do Espírito Santo. Veio uma indagação no meu coração. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Nós chegamos nos cultos para adorar a Deus, ouvimos hinos, pregações, citações. Jesus é o leão da tribo de Judá, e realmente é. Mas eu questionei no meu coração. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Quando nós olhamos a história do patriarca Jacó, e Judá é filho de Jacó, Judá é o 4º filho do patriarca Jacó com a primeira esposa Leia. Então, se Judá é o 4º, ele não tinha direito à bênção da primogenitura. Então, eu fui estudar quem que era o primeiro, Rúben, o segundo, Simeão, o terceiro, Levi. Judá vem em 4º, ele não tinha esse direito. Então, por que ele foi abençoado e Jesus veio da descendência de Judá? Então eu comecei a me questionar e fui estudar. E de Deus veio o desejo de começar a escrever. Eu abri o Word e comecei a escrever ali os meus estudos. Mas assim... Quanto tempo isso? Só uns 3 anos. 3 anos atrás? Você começou uns 3 anos eu comecei, mas... Mas o senhor tinha interesse em fazer o livro? Ou não. Escreveu assim por... Poxa, deixa eu deixar arquivado esse estudo. Conhecimento. Que eu tô fazendo. Eu comecei a estudar e senti o desejo de começar a arquivar aquilo que eu estava estudando, mas sem interesse de fazer o projeto se tornar um livro. Aí comecei a escrever, mas sem aquele comprometimento, né? Escrevia um tempo, parava, ia estudar outras coisas, depois voltava, estudava mais um pouco o assunto. E aí chegou um ponto, mais ou menos final do ano passado, que quando eu fui analisar o tanto que eu tinha escrito e o arquivo, né, o conteúdo, eu pensei, isso daqui dá um livro, hein? Isso daqui, aí eu comecei, deu aquele estralo assim, opa, só que estava no escuro, né? Como que se lança um livro? Não sei, nunca lancei um livro, marinheiro de primeira viagem. Aí eu fui conversar com os pastores, nós temos pastores escritores na nossa igreja, no caso eu tenho o pastor Márcio Miyazaki, o Xangai, o pastor Gil, que é o nosso pastor da área da música. E aí eu fui conversar com eles, e daí eles começaram a me dar dicas, e surgiu aí o livro Leão de Judá, Entenda por que o Messias descende do 4º filho de Jacó. Que legal. Qual a diferença de o senhor é um pregador da palavra, de preparar um livro e preparar uma mensagem? Tem alguma diferença? Porque assim, às vezes a gente percebe o quê? Que várias mensagens que eu prego, com certeza o senhor já pregou, o Juninho, o nosso pastor pregou, elas são extraídas de um livro.
uma ideia de um livro. E qual a diferença de escrever um livro e escrever uma mensagem? Essa diferença é justamente no que vocês colocaram. No preparo de uma mensagem, lógico, eu quando vou preparar uma mensagem, eu gosto de preparar o esboço. Pode ver que dificilmente eu olho para o esboço durante o período que eu estou ministrando a palavra. Mas eu já olhei para aquele esboço umas 100 vezes na semana. E ainda assim, aquele esboço vai para o altar, para o púlpito ali, como uma segurança. Se eu vou deixar passar algum tópico, eu vou bater o olho ali, eu vou lembrar. Então, você não precisa escrever tudo que está na sua mente, porque senão você vai preparar um esboço de umas 10 folhas. Só a referência. Agora, quando é o livro, tem que se manter uma linha de raciocínio, para que a pessoa que estiver lendo, ela possa entender. É até um feedback legal que eu estou tendo do pessoal que está lendo o livro, ou que já leram, é que o pessoal tem me dado feedback da seguinte forma: como está sendo esclarecedor. A linha de raciocínio é muito clara e fácil o entendimento. Por quê? Porque eu não procurei ficar usando palavras difíceis. Muito pelo contrário, eu quero que as pessoas entendam aquilo que está no livro. Então, pessoal, eu estou recebendo isso de uma forma muito positiva, esse feedback, de que está sendo claro, está sendo abençoador, tem uma linha de raciocínio de um início, meio e fim, e essa realmente foi a minha preocupação das pessoas viajarem dentro da história. Quando elas estiverem lendo o livro Leão de Judá, que o próprio Deus, se elas estiverem lendo com fé e com o coração aberto, que o próprio Deus esteja falando com elas através da biografia dos 4 primeiros filhos de Jacó. E você trazer um livro de fácil leitura, de fácil compreensão, e que não seja um livro muito grosso, muitas folhas, ele acaba 107 páginas. 107 páginas, é um livro rápido de se ler. Ele é um livro muito mais, digamos assim, comercial, não é? Um livro de mais fácil venda do que você pegar um livro igual, sei lá, um Harry Potter, que você lê um negócio desse tamanho, profundo, que você não consegue entender, e seja um livro de fácil leitura e esclarecedor. Isso já tinha como interesse do senhor, ou acabou sendo, na hora que o senhor juntou as páginas lá, falou, nossa, deu certo e ficou perfeito? Eu vejo assim, a mão de Deus, porque que nem eu falei, marinheiro de primeira viagem. Então, a forma que as coisas aconteceram, os detalhes de tudo, e principalmente do lançamento. Quando eu parei para pensar nos detalhes, falei como Deus é bom, cuidou de cada ponto dessa trajetória, da ideia que está na mente até o plano real, que foi o lançamento do livro. E sobre isso daí, foi Deus mesmo que deu tudo certo. Então, assim, em 107 páginas, os leitores vão encontrar a biografia dos 4 filhos de Jacó, todos extraídos de textos bíblicos. O senhor explica um por um. Sim, desde de Rubem, Simeão, Levi, Judá, e depois tem o capítulo extra falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Legal. Então encontra a biografia dos 4 filhos, a referência bíblica, desde Gênesis e Apocalipse, aonde a Bíblia fala sobre eles, nós estudamos para poder juntar a história, para que a história realmente fosse contada na íntegra. Então, em 107 páginas, o leitor vai encontrar essa história, vai entender, e aí passa a entender o sentido dos patriarcas. Abraão, Isaque, era para ser Esaú, passou a ser Jacó. Jacó tem 4 casamentos. Desses 4 casamentos nasce 12 filhos e uma filha. E do primeiro casamento com Leia, dos 4, ele abençoa Judá, que um dia vai nascer o Messias. Então, tudo isso, de uma forma muito clara, está no livro. E a forma que realmente Deus me deu a iluminação, por isso que quando eu comecei a estudar e a ler aquilo que eu já tinha, veio na minha mente, o livro é bom. Não é porque fui eu que escrevi, mas o livro é bom, Deus deu, eu tenho que lançar isso daí. Primeiro, para as pessoas que têm o sonho de lançar uma literatura, um livro, que trabalhar nesta área, talvez já tenha até um arquivo pronto, ou uma série de mensagens que quer transformar essas mensagens em livro. O primeiro passo é, se você não começou, comece. Eu não sei, ou eu não tenho condições financeiras.
primeiro, nós aprendemos com o nosso pastor, primeiro a visão, depois a condição. O importante é não adianta ter condições e não ter a visão. Então, se você tem a visão, comece a trabalhar a sua visão dentro das condições que você tem. Então, abre o seu arquivo de Word aí e começa a digitar, começa a escrever, começa a tirar tempo para se dedicar a esse conteúdo que está na sua mente, que Deus está te dando. Como ele é um livro, quando eu citei no sentido de ser comercial, ele instiga você a ler, porque você fala, poxa, Leão de Judá. Sempre falo isso na igreja, sempre ouvi isso na igreja, mas não sei nem o que significa, talvez. E entenda porque o Messias descende do quarto filho de Jacó. Ele instiga você a ler. Eu achei interessante. Sim, porque muito. Poucas pessoas colocam algo assim que você fica, poxa, dá vontade de ler. Dá vontade de você pegar ele, um livro, poxa, mas de comprar, nosso livro curtinho, gostoso de ler, a letra não é tão pequenininha, você consegue ler. Esse Entenda porque o Messias descende do quarto filho de Jacó, ele foi algo que a editora... Mostra o detalhinho, o leãozinho do lado de dentro, abre a página, tem um leão, cada página tem um leão, ó. Cada página tem um leão. Ó, o leãozinho aqui em cima. Ó, o leãozinho vai andando aí nas páginas do livro. Esse Entenda porque o Messias descende do quarto filho de Jacó, ele foi uma ideia do Senhor ou foi uma ideia de colocar isso na capa, né, da editora? Essa ideia veio da inspiração divina, isso fui eu que coloquei. Quer dizer, o conteúdo realmente foi Deus que me deu, fui eu que escrevi. Muitos têm dúvida, porque hoje existe uma outra maneira comercial de se realizar livros, que eu fiquei até surpreso. Muitos pastores, pregadores dão os esboços para a editora, e a editora transforma esses esboços em livro. Sim. Eu não tinha esse conhecimento, mas acontece muito isso. E até acho que isso perde muito da essência, né? Se perde muito da essência da pessoa parar e escrever. Mas o conteúdo desse livro aqui, pessoal, não foi isso que aconteceu, não. Eu parei durante muito tempo para estudar e escrever. E esse chamariz foi Deus que colocou no meu coração. Porque Leão de Judá, eu pensei, Leão de Judá. O pessoal vai falar, mas Leão de Judá? Amém. Amém. Eu escuto os hinos, os pastores falando, Leão de Judá, né? Mas aí tinha que ter algo para chamar a atenção das pessoas. E daí o Espírito colocou na minha mente, entenda porque o Messias descende do quarto filho de Jacó. Aí as pessoas falam, opa... Isso é interessante. Mas como assim? Aí surgiu uma opa, mas... Porque isso, o Messias, quarto filho de Jacó, Judá, aí já instiga, né? Uma dúvida que a pessoa nem tinha. Nem tinha. Exatamente. E essa dúvida faz a pessoa querer ler. Interessante. Que legal. Pessoal, a gente está com o pastor Rafael Kim Pereira, nosso amigo pastor Rafael. Uau, que espiritual. Uau, que espiritual. Uau, espiritual. Lançou um livro, Leão de Judá.